professor de matemática. Então aqui é a nossa geometria espacial. Nessa videoaula, prismas. Prisma não é muito difícil, é fácil. Tem algumas características que você, prestando atenção, não vai ter problema. O problema da geometria espacial, você tem que estar muito bem, tem que estar afinadinho na geometria plana, porque vai precisar. Primeiro passo, vamos ver algumas coisinhas aqui, é necessário, alguns elementos do prisma. Primeira coisa, tem dois tipos de prisma, prisma reto, prisma oblíquo. Prisma reto você coloca no plano, ele fica perpendicular ao plano. O prisma oblíquo você coloca no plano e fica inclinado em relação àquele plano. No prisma tem duas faces paralelas. Essas duas faces paralelas são chamadas de base do prisma. A distância entre essas duas bases, no caso do prisma reto, é a altura do prisma. Não interessa a posição que está o prisma. A distância entre as duas bases é a altura do prisma. Aqui eu tenho a base, os polígonos em volta aqui são chamados de face lateral. Chamado de face lateral. E aqui então tem a aresta lateral, tem a base e a aresta da base. No prisma oblíquo, a diferença é a altura. A altura é essa aqui, ó. Vai pegar aqui, tem lá no plano, então tem que ser perpendicular, então a altura nossa é essa aqui. Então não é igual aqui, ó. Distância entre as bases, é um pouquinho diferente. Agora, se é polígonos, então tem jeito que eu coloquei área. Então, área vai ter a área da base. Mas quem vai ser a área da base? Vai ser a área do próprio polígono da base. Área lateral vai ser quem? A área do polígono da lateral. Se tiver um retângulo na lateral, é a área do retângulo. Se tiver um paralelogramo, a área do paralelogramo. Agora, pessoal, é o seguinte, a base é que dá um nome ao prisma. Nesse caso aqui, eu tenho um prisma triangular. Se tiver a base for um pentágono singulado, então eu tenho um prisma pentagonal. Ele que dá o nome ao prisma. Agora, vamos dar uma olhada no prisma aqui. Aqui eu tenho um prisma, nesse caso, um prisma reto. A base é um triângulo, então eu tenho um prisma triangular. Então aqui eu tenho a base, arestas da base, lateral, face lateral, aresta lateral. Ó, dois lados paralelos. Então duas faces paralelas vai ser um prisma. Agora, pessoal, a base de um prisma pode ser um triângulo, pentágono, hexágono e assim por diante. Agora a lateral não. A lateral ou vai ser um retângulo, ou paralelogramo, ou também pode ser um quadrado. Nesse caso, aqui a face lateral é um quadrado. Então no prisma vai acontecer só isso aí. Então não é difícil o prisma. Então temos aqui a lateral, a base do prisma, a área da base, a área lateral. Se quiser calcular a área total do prisma, a área total da superfície do prisma, ó, é a área lateral mais a área da base. Só que a área da base, temos duas, então duas a área da base. Então é isso aí. Agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Considere um prisma reto, cuja base é um hexágono regular de perímetro 12 cm. Se a altura desse prisma mede 10 cm, determine a área lateral e o volume desse prisma. A área lateral vai ser a área da face lateral. A face lateral vai ser o quê? Retângulo. Agora, para começar, eu tenho a base. Não deu valor do lado aqui da base. Esses outros aqui vai ser para bolinha, vamos precisar disso aqui. Quero saber só esse L aqui, é um hexágono regular. Ele deu perímetro. O perímetro mede 12. Um hexágono tem 6 lados. Para descobrir o valor do lado, é só pegar o perímetro e dividir pela quantidade de lado. 12 dividido por 6, tenho que é 2 centímetros. É esse o lado. Para achar a área lateral, se é um hexágono, vai ter 6 polígonos na lateral. Então vai ser 6. Esse polígono vai ser um retângulo. A base do hexágono vai ser um retângulo. E quanto que mede esse retângulo? A altura do retângulo é a altura
do prisma. Mas e a base do retângulo? Gente, o retângulo vai estar aqui, nos vezes assim. Então vai ser esse lado aqui, que mede 2. Então é só fazer 2 vezes 10 para achar a área lateral. Então minha área lateral vai ser 6 vezes 2 vezes 20. Então a área lateral vai dar 120 centímetros ao quadrado. Porque são 6 retângulos em volta na face lateral. Porque a base é um hexágono. E se a base é um hexágono, então a lateral são 6 retângulos. Agora, volume. Pediu também o volume. Volume de um prisma é a área da base vezes a altura do prisma. A altura deu, que é 10. Mas é a área da base. A base é um hexágono. Para encontrar a área do hexágono, você vai repartir em 6 triângulos equiláteros. Então isso aqui mede 2, isso aqui mede 2, mede 2 e mede 2. Então tem um triângulo equilátero de lado 2. Para achar a área do hexágono, então a área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A formulazinha para ela. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então tem aqui a área da base. Esse L é o lado do triângulo, triângulo equilátero. Como aqui tem 6 triângulos equiláteros, então acha a área de 6 triângulo equilátero, achou a área do hexágono. Triângulo equilátero, tem uma formulazinha para ele. Vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área da base, 6, 2 ao quadrado dá 4, vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Cancela, cancela, então tem que a minha área da base é igual a 6 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Mas eu não quero a área da base ainda, eu preciso dela. Aí não terminou o que pediu. Pediu volume do prisma. Volume do prisma, volta aqui. Igual a área da base vezes a altura do prisma. Então tem meu volume do prisma é igual a área da base, 6 raiz de 3. A altura do prisma é 10. Então 6 raiz de 3 vezes 10. Então tem que o volume do prisma, 6 raiz de 3 vezes 10 dá 60 raiz quadrada de 3. Se é volume, é centímetros cúbicos. Então está aqui o nosso primeiro probleminha. Vamos mais um. Mais outro exercício. É o seguinte: num prisma reto triangular, a base é um triângulo, as arestas da base medem 17 cm, 15 cm e 8 cm. A altura do prisma é 20 cm. Calcule a área lateral e o volume desse prisma. Ora, se é um prisma triangular, é esse esquema aqui. Então aqui ó, tem a base, que é um triângulo, então um prisma triangular. Aqui tem as faces laterais. Então são 3 retângulos. Agora, para calcular a área, cada um desse retângulo vai ser, não posso fazer 3 vezes o retângulo, porque cada um vai ter uma área. Por quê? As arestas da base são diferentes, uma mede 17, a outra 15, e a outra 8. Então tem aqui retângulos diferentes. Esse retângulo vai ter uma área, o outro, outra área, então tem que fazer um por um e somar. Então vai ter que somar o retângulo da, vou chamar de área 1, mais a área 2, mais a área 3. 3 retângulos. A L não vai ser o nosso retângulo, o primeiro retângulo. Considerando aqui 17. A altura é a mesma para todo mundo, é 20. Então, área de um retângulo, base vezes altura. Base do primeiro, 17. Altura, 20. Então, fica 17 vezes 20, mais a área do segundo. Se 15, que é a base, vezes a altura, esse retângulo, que é 20. Então, fica 15 vezes 20, mais terceiro. Terceiro, agora, 8 centímetros por 20. Altura, que todos são iguais.
tem que a aula lateral. 17 vezes 20, 340. 15 vezes 20, 300. 8 vezes 20, 160. Somando todo mundo aqui, 640, 800. Então, a área lateral desse prisma aqui, 800 centímetros ao quadrado. Achei a área lateral. Mas pediu volume do prisma. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. Área de um triângulo. Agora, pessoal, preste atenção. Que nesse caso, o meu triângulo tem lados diferentes. Triângulo equilátero. 3 lados iguais. Tem uma fórmula. A forma comum do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Não dá para fazer aqui. Tem uma fórmula muito utilizável e que as pessoas vê pouco por aí. Mas ela é muito boa. Ela serve o seguinte. Quando você tem um triângulo que tem o valor dos 3 lados, não interessa se é isósceles, se é equilátero ou escaleno. Não interessa. Tem um triângulo. Tem o valor dos 3 lados, usa-se a forma de Heron para achar a área. A forma do Heron é o seguinte, P que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Agora, quem é P, A, B e C? A, B e C são as medidas dos lados do triângulo. E o P? O P é o semiperímetro. O que é o semiperímetro? Semiperímetro é pegar os 3 lados, somar e dividir por 2. Então, para mim achar a área da base, porque a minha base nesse prisma é um triângulo que tem 3 lados diferentes. Então, é um triângulo escaleno. Então, para achar essa área aqui, forma de Heron. Então, vamos resolver aqui. Para resolver aqui, primeiro, vamos encontrar o P, que é o nosso semiperímetro. Então, o A, que é o valor aqui, 17 centímetros. Mais o B, 15 centímetros. Não precisa utilizar a medida aqui, né? Só o número. Mais o C, que é 8 centímetros. Tudo isso vamos dividir por 2. Então eu tenho aqui o P, 17 mais 15, 32, mais 8, 40 dividido por 2. Então o meu P vale 20 centímetros. Agora é só substituir. Porque a área do triângulo vai ser minha área da base. Então aqui. Substituindo eu já sei, já encontrei o P, ele vale 20. Vezes P que vale 20, menos o A, B e C são os valores dos lados. Se eu colocar o A com 15, com 17, com 8, não vai influenciar no resultado. Os dados pode ser qualquer um aqui, continuado maior, mas não influencia no resultado. Então o primeiro meu vai ser o 17 vezes 20, o outro, seguindo 15, 20 e o outro é 8. Então tudo isso em raiz quadrada. Então minha área da base, que é a área do triângulo, usando forma de Heron, tenho 20 vezes 20 menos 17, 3, vezes 20 menos 15, 5, 20 menos 8, eu tenho 12. Então a área da base, 20 vezes 3, 60, vezes 5, 300, vezes 12, 3.600. Então a área da base, raiz quadrada disso aqui. Chegou no outro esquema bom. Ó, quando tiver raiz quadrada de um número grande e tiver zeros, é fácil. Olha se a quantidade de zero for par. Se for par, você olha só esse número aqui. 36 tem raiz exata? Tem. Raiz quadrada 36 é 6. A quantidade de zero tem que ser par para usar esse esquema. Quantidade de zero é par, pega sempre a metade. Eu tenho 2 zeros, é quantidade de zeros. Tenho 2, pega só 1. Então a área da base, 60 centímetros ao quadrado. Mas o problema pediu volume desse prisma. Então vamos encontrar o volume. Volume do prisma é a área da base vezes a altura do prisma.
Então, o volume desse prisma, a área da base eu já tenho que é 60, encontramos aqui a área da base, 60 centímetros ao quadrado, vezes a altura do prisma, que é 20. Então, o volume do prisma, 60 vezes 20, 1.200 centímetros cúbicos, porque volume é centímetros cúbicos. Então, está aqui o nosso probleminha. Lembrando a vocês que paralelepípedo e cubo, são dois prismas particulares, vai ter uma aula só para eles. Só para paralelepípedo e outra só para o cubo. Então, fica aqui o recadinho, né, do prisma, né? Lembrando a vocês, mais uma coisa, e é sério. Se gostou do vídeo, clica aí. Se não gostou do vídeo, não faz nada.